Como nós dissemos, hoje é o segundo dia da nossa 14ª Semana Teológica. Ontem o reverendo Hermes nos trouxe um estudo a respeito da vida, a obra, da teologia, da influência do formador João Calvino. E hoje nós temos nosso irmão, quero chamar aqui à frente, que vai falar hoje sobre o uso social da riqueza em João Calvino, o reverendo Cláudio César. E quero fazer mais uma oração. Quero pedir para o nosso irmão Fábio que nos dirija em oração, pedindo a bênção de Deus sobre essa palavra. Amado Deus, mais uma vez, ó Deus, nós agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estar aqui, ó Deus, estudando a Tua Palavra no seminário, Senhor. Que o Senhor possa estar dando a cada dia a nós, ó Deus, sabedoria, Senhor, ânimo, força para estar continuando os estudos. Que o Senhor nessa noite, ó Deus, venha falar aos nossos corações através do nosso irmão reverendo Cláudio César, ó Deus. Que o Senhor use-o nessa noite, ó Deus, nos dando orientações, ó Deus. Esteja conosco nesta noite, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmão Cláudio César, a palavra está com o Senhor, que Deus abençoe. Amém. Com grande alegria, é um prazer para nós poder trazer aqui a palestra do segundo dia da Semana Teológica, 14ª Semana Teológica do Seminário Presbiteriano de Jesus. Privilégio ser o professor dessa casa e principalmente trazer essa palestra. Ontem nós estivemos com o reverendo Hermes, ele falou sobre a questão do pastorado, a vida, teologia de João Calvino. Hoje vamos falar da questão econômica e social de João Calvino. João Calvino não era um economista, não era sociólogo, mas através do seu pastorado, da sua vida, a influência, ele tem muito a nos ensinar sobre essas questões do uso social da riqueza em João Calvino. Calvino disse essas coisas baseado nas Escrituras. E nós vamos ver nas Escrituras mais de 90 citações sobre a questão do dinheiro proferidas por Jesus, só nos Evangelhos. Dos 107 versículos que temos no Sermão do Monte, 22 deles referem só a essa questão do dinheiro. E das 49 parábolas contadas por Jesus, 24 delas também falam sobre essa questão. Ou seja, a questão da riqueza, do dinheiro, ela vai permear as Escrituras. Calvino, como intérprete das Escrituras, ele então comenta, e é daí que nós tiramos este estudo. Por exemplo, nós temos em Lucas 16 o administrador infiel, onde Jesus diz que da riqueza fazeis amigos. Em Lucas 12, por exemplo, temos o texto do rico insensato, um rico que acumula seus bens, e Jesus diz para ele: louco, essa noite pedirão sua alma que tem se preparado. Em Lucas 16 também, no final, fala sobre o rico e Lázaro. Lázaro era o pobre, o mendigo, e os dois morreram, e o rico vai para o céu e Lázaro vai para o inferno. E Lucas 18 também, Lucas é dos evangelhos o que mais fala sobre essa questão da riqueza. E tem o texto também do jovem rico, que encontra Jesus e pergunta como deve alcançar a vida eterna, e Jesus diz que faltava alguma coisa para ele deveria vender os seus bens, dar aos pobres, e teria assim um tesouro nos céus. Então esses textos serviram de raiz, de fonte para muitas teologias. Teologia da prosperidade, baseia-se em textos como estes, a teologia da libertação baseia-se em em textos como esse, por exemplo. E Calvino fala muito da questão da riqueza e também da questão social.
também baseado na Escritura. João, 1 João, por exemplo, 3, 16 a 18, diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Veja, todas as Escrituras vão permear e vão falar sobre essa questão do uso da riqueza, o uso social. E para o reformador João Calvino, a vida material, ela está intrinsecamente ligada com a vida espiritual e assim vice-versa. Ele não ensinou apenas teologia, mas também na sua prática. Então Calvino, ele vai ensinar, ele, apesar de ser pastor, de ser um grande teólogo, ser pregador, ser escritor, escreveu mais de 40 volumes, comentou praticamente toda a Bíblia, escreveu as Institutas por várias edições, tanto em latim como traduzia para o francês. Um grande administrador de Genebra. Um lado que não é muito enfatizado de Calvino é que ele, além de tudo isso, conhecido como reformador, o grande reformador, ele era um reformador social. Ele assim reforma e influencia da reforma da sociedade, influencia assim toda a Europa e vai além disso. Muito bem, para nós então compreendermos um pouco do ensinamento de Calvino sobre a questão da riqueza, sobre a questão do seu uso social, das aplicações, nós temos que entender um pouco sobre a sua questão social nos tempos bíblicos. Calvino vai tirar os seus ensinamentos a partir das Escrituras. Então nós temos que olhar para as Escrituras e ver o contexto, o que são as profissões, como eram as profissões, o que era ser rico, ser pobre, qual era o trabalho social, a beneficência que era nos tempos bíblicos. E a partir dessa interpretação que então Calvino tira os seus ensinamentos. Por exemplo, dentre as profissões mais exercidas no tempo de Jesus, especificamente em Jerusalém, as mais antigas eram fabricantes de pregos, comerciantes de linho, padeiro, fabricantes ou comerciantes de cevadinha, curtidor, copista, fabricante de sandálias, arquiteto, comerciantes de betume, alfaiate. São as profissões que existiam no tempo de Jesus. Também existia a camada social. Por exemplo, quem eram os ricos nos tempos bíblicos? Os ricos, os representantes dessa classe rica, eram os altos negociantes. Também grandes proprietários de imóveis, arrendatários de impostos e pessoas que viviam de rendas. Nos evangelhos nós encontramos alguns representantes dessa alta classe, dessa classe social dos ricos. Por exemplo, Nicodemos, José de Arimateia. E a nobreza sacerdotal também fazia parte dessa classe, como nós conhecemos Ananias, Anás e Caifás. Esses são os representantes da classe alta. Esses eram os ricos que existia na época de Jesus. Também, segundo Joaquim Jeremias, um grande pesquisador na época de Jesus, ele diz que existia também a classe média. E a classe média era composta por representantes como artesãos, pequenos comerciantes, pequenos proprietários de oficinas, operários, funcionários do templo. O templo era importante para o emprego e economia ali de Jerusalém. Recebiam altas remunerações esses. Também os padeiros, os fabricantes de perfume, também faziam parte os escribas que possuíam boa cultura, e os levitas e os sacerdotes comuns. Esses faziam parte da classe média. Mas além dos ricos classe média, existiam também os pobres da época. E os pobres nos tempos bíblicos não são os pobres que nós temos hoje. Pobre naquela época, principalmente nos tempos de Jesus, era a pessoa que tinha apenas a subsistência, apenas para se alimentar. Haviam aqueles que trabalhavam para garantir a sua subsistência e os que viviam somente da ajuda alheia. O diarista ganhava em média 1 denário por dia, daí que veio a palavra dinheiro,
do denário, ele recebia um denário, recebia a sua refeição também, você pagava o denário para essa pessoa, o diarista, o seu dinheiro com refeição, e eles eram de número bem grande ali em Jerusalém, inclusive eram mais do que os escravos. Os escribas também viviam de total ajuda alheia, além de mendigos, geralmente formados por aleijados, leprosos, enfermos, cegos e paralíticos. Esses eram os pobres da época, pessoas que não tinham condições de trabalho pela saúde, algum tipo de deficiência, pessoas que trabalhavam apenas pela sua subsistência, apenas um denário. Eles são os pobres, eram basicamente as pessoas que Jesus conviveu bastante e também ajudou. Quando Jesus fala sobre os pobres, ele está falando desse tipo de gente, diferente um pouco dos pobres que nós temos hoje. Então, você tendo a ideia de como era basicamente a economia da época, nós temos que olhar um pouco para a época de Calvino. Na Idade Média, até a Idade de Calvino, era uma sociedade basicamente agrícola. Não existia grandes indústrias ou comércios como nós temos hoje, tudo muito modesto, mas basicamente era economia agrícola. Era uma sociedade basicamente agrícola. Também nós temos que prestar atenção na influência da igreja. Na Idade Média, a igreja era extremamente influente. Você pode ver nas fotos, na arquitetura da época, em filmes ou livros de história da época, que as catedrais eram grandes, bonitas, muito bem arquitetadas, pontiagudas para cima, e os castelos eram de pedra, muito simples, rudimentares. Isso dá para mostrar um pouquinho do poder da igreja. O poder da igreja era muito maior do que o poder do governo, do Estado. E além dessa influência grande da igreja, existia também o ideal da igreja. Para a igreja, o ideal era a pobreza. Ou seja, na Idade Média era piedoso ser pobre. E rico era sinal de avareza. Era sinal de que não agradava a Deus. Então era agradável a Deus ser pobre. Então a igreja, na Idade Média, incentivou a opção pela pobreza. Então muitos doavam seus bens, suas terras à igreja e se tornavam pobres e moravam aos milhares em mosteiros. Essa prática de ajuda, de mendicância foi crescendo muito na Idade Média devido a essa influência religiosa. Também na Idade Média, até a época de Calvino, existiam já os mercadores banqueiros. Eram pessoas que comercializavam, pessoas que vendiam, tinham suas mercadorias, e aos poucos também foram surgindo os, vamos dizer assim, bancos. Então eles tinham um certo tipo de empréstimo, apenas poucos, começaram a surgir. Existiam também os intelectuais na Idade Média. Também importante para estudarmos depois de Genebra e o pensamento que foi formando para Calvino, é importante também ver as cidades. As cidades medievais eram cidades que estavam em ascendência, estavam crescendo. A média das cidades era entre 10 a 20 mil habitantes. Essa era a média, mas algumas cidades já começavam a crescer a mais de 20, 30, talvez até 50 mil habitantes. Esse era o máximo que você tinha nas cidades. Então, esse fluxo urbano foi aumentando, isso foi tornando diferente a economia. Também muito importante nessa questão econômica, na Idade Média, eram os judeus. Os judeus, eles não optaram pela opção à pobreza, eles seguiam o Antigo Testamento, a ética do Antigo Testamento, e então eles faziam a opção pela riqueza e eles emprestavam dinheiros, inclusive emprestavam dinheiros a juros. Os judeus basicamente dominavam esse mercado de empréstimo a juros, chamados usurários. Também o crédito e a moeda, isso foi se desenvolvendo e foi se tornando cada vez mais significante até a chegada de Genebra. E nessa época, então, todas essas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Também, juntamente com isso, existiam guerras, já havia a Guerra dos 100 Anos e várias outras guerras que existiam na época, a população crescendo, a economia modificando, e tudo isso foi influenciando para a chegada da Reforma. Então, tudo isso foi construindo, assim,
o pensamento de João Calvino. João Calvino teve sua formação na França, teve a sua conversão, se torna então alguém que adere à reforma, um cristão, e Calvino viveu numa época de pensamentos, na época do escolasticismo, na época do humanismo, na época do renascentismo. Então, essas escolas foram influenciando a vida de Calvino. A própria Idade Média foi se formulando. Temos uma ideia de Idade Média, de uma Idade das Trevas, mas a Idade Média, na verdade, segundo Legoff, um grande medievalista, foi nessa época que foram surgindo algumas ideias ainda embrionárias, mas já começavam isso antes da Reforma. Esses pensamentos foram crescendo e se desenvolveram, claro, logo após a Reforma, de forma muito, muito maior. Então, Calvino, no seu humanismo, ele teve grande influência sobre isso. Então, toda essa formação de Calvino, o ambiente acadêmico que existia na época, todo esse pensamento, o crescimento das cidades, a mudança da Idade Média, que começa já para a Idade Moderna, e com a conversão de Calvino, isso influencia muito no seu pensamento. Então, nós vamos tirar aqui de alguns conceitos que ele tem, sobre o pensamento de Calvino sobre a riqueza. O que é a riqueza para Calvino? O que ele pensa sobre riqueza? E para isso, nós temos que analisar algumas coisas. O trabalho, nós vamos analisar aqui o que é o dinheiro para Calvino, o que é a propriedade, o que são os juros. Esses 4 elementos vão formar o pensamento sobre a questão da riqueza. Tá? A gente vai detalhar cada uma delas. Primeiro, nós vamos falar sobre o trabalho. O que é o trabalho no pensamento de Calvino? Bom, na Idade Média, o trabalho era visto apenas como um dever terreno, sem qualquer relação espiritual ou relação com a fé ou com ética. Isso até a Idade Média. Mas, dentro da perspectiva de Calvino, para que o homem exerça sua plena humanidade e seja um homem realizado e autêntico, ele precisa de trabalho. Ou seja, para o pensamento de Calvino, um homem, ele é um homem realizado, um homem de fato, um ser humano, quando ele tem trabalho. Sem trabalho, ele deixa de ser, em sua plenidade, um humano, um homem. Então, ele enfatiza muito importante essa relação de trabalho para Calvino. Ele vai entrelaçar de forma muito intrínseca a questão espiritual com o material. O trabalho tem muito a ver com a vida espiritual. Não tem diferença entre o sagrado e o profano. Para Calvino são a mesma coisa, o trabalho faz parte da glória de Deus. Assim, lembre-se cada um, isso Calvino comentando, lá em Lucas 17, assim, pois, lembre-se cada um de que foi criado por Deus a fim de trabalhar diligentemente e de entregar-se à sua tarefa. E isto não por um tempo, pelo contrário, até a morte. E mesmo não somente para viver, mas ainda para morrer para Deus. Calvino comentando Lucas 17, 10, ele diz que o trabalho, desde a criação, foi dado por Deus para o labor humano. Ou seja, o trabalho, ele não é uma maldição para Deus, para Calvino, ele é uma bênção de Deus. Deus criou antes da queda. E então o homem, ele tem esse privilégio, essa bênção do trabalho, então ele se entrega a essa tarefa, isso por toda a sua vida. Ele vê isso como a bênção de Deus. E por isso, dentro dessa questão do trabalho, nós vamos ver as profissões, o salário, o descanso, o ócio e o desemprego. Tudo faz parte desse ponto das profissões. Por exemplo, para Calvino, profissões, a sua arte, profissão, deve redundar em serviço ao próximo no proveito comum de todos. Ou seja, para Calvino, o trabalho, ele serve de benefício para o próximo, ao seu
o seu dom, o seu talento, o seu trabalho serve para servir o outro. É preciso notar que há diferentes modalidades de trabalho, segundo Calvino. Quem quer que ajude e produza o benefício à sociedade humana através do seu labor, seja governando a própria família, seja administrando negócios públicos ou particulares, seja aconselhando, seja ensinando a outros, ou de qualquer outro modo que seja, não deve ser contado entre os ociosos. Ou seja, para Calvino, o trabalho, o benefício é uma bênção dada por Deus, seja qual for o trabalho, seja ele remunerado ou não. Seja a dona de casa que trabalha, que cuida da educação, ela está trabalhando, ela está formando novos membros para a sociedade. Então, ela também faz parte desse trabalho. Isso é trabalho, o estudo é trabalho. Tudo aquilo que faz parte para o benefício da sociedade é considerado como trabalho. Talvez não seja remunerado, como o caso das donas de casa, mas Calvino chama de trabalho. O salário. Como deve ser o salário na visão de Calvino? Na visão de Calvino, o salário deve ser estabelecido de comum acordo, justo e livremente, em plena consciência de sua responsabilidade em busca de suprir as necessidades reais do trabalhador. Ou seja, para Calvino, quem estipula o trabalho não é o empregador, mas deveria, assim, no pensamento dele, de um justo, livre acordo entre os dois, de acordo com a necessidade do trabalhador, e então os dois estabelecerem o salário, sempre de comum acordo. O descanso. Para Calvino, há necessidade de descanso, por isso Deus criou o dia do repouso, o dia de santificação, o dia de ter acesso ao labor divino. Seu trabalho volta a ser o trabalho de Deus. Ou seja, Calvino acredita, baseado nos estudos da Bíblia, Deus criou o sétimo dia, depois de 6 dias de trabalho, e nesse dia ele deve descansar. Esse dia é o seu labor divino. O trabalho volta a ser parte do trabalho de Deus. É estranho que na Idade Média as pessoas desprezaram o descanso. Os arrendatários de terras e os grandes empregadores, eles não tinham um dia de descanso, então começaram a notar a baixa produtividade. Então começou a produzir menos, os trabalhadores produziam menos, a terra produzia menos, então resolveram ter um dia de descanso, voltar ao dia de descanso. Há milhares de anos atrás, Deus já havia estipulado o descanso e Calvino reitera isso aí, que todo trabalhador precisa do dia do descanso. Quanto ao ócio, Calvino levava muito a sério essa questão da ociosidade, daqueles que não trabalham. E em Genebra, Calvino chama de vagabundos, eles eram obrigados a deixar a cidade em 3 dias ou eles seriam colocados em prisão. Ou seja, em Genebra não tinha lugar para preguiçoso, para vagabundo. Ele era obrigado, se ele não quisesse arrumar, tinha emprego para todos, se não arrumasse emprego, ele era obrigado a deixar a cidade, ou era preso, não tinha lugar. Se fizéssemos isso em São Paulo, ia muita gente presa, né? Desemprego. Para Calvino, no desemprego, o homem ele é privado da sua própria humanidade. Isso para ele é um flagelo social, um crime. Então o desemprego, na visão de Calvino, é um crime, porque ele está tirando aquilo que é parte do homem, que é a sua humanidade. Todo homem precisa de um trabalho, precisa de um emprego para desenvolver a sua plena humanidade. Muito bem. Então, terminamos assim, então, esse tópico sobre o trabalho no pensamento de Calvino. Agora vamos falar sobre o dinheiro. O que é o dinheiro no pensamento de Calvino? Para que serve o dinheiro? O dinheiro, a riqueza, os bens econômicos, eles são colocados à disposição do ser humano
para a organização da sua vida e da sociedade, o qual ele é solidariamente responsável. Então, Calvino falando sobre as riquezas e os bens econômicos, ele diz que não tem o mal em si, o dinheiro, mas o dinheiro tem a finalidade de organizar a vida humana ou a vida da sociedade. Isso apenas. Ele também diz, comentando lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 6, ele diz que aqueles que se aferram à aquisição de dinheiro e que usam a piedade para granjearem lucros, tornam-se culpados de sacrilégio. Mas a piedade é por si só suficiente, um imensurável lucro para nós. Veja Calvino, lá no século XVI, ele diz que alguns usam a piedade para granjear lucros. Ele está falando aqui do tempo o tempo da Inquisição, o tempo que eles vendiam lugares no céu, eles vendiam dotes, vendiam alguns favores, algumas prendas para obterem lucros, para obterem assim um lugar no céu ou alguns privilégios, e chamado de indulgências. Então eles, através dessas indulgências, eles tinham lucro através disso. Lembre-se que naquele tempo não existia a teologia da prosperidade, mas já existiam aqueles que, em nome da piedade, granjeavam lucros. Calvino diz que isso não é correto nesse sentido. Calvino também fala sobre a vida frugal. Para ele, a vida frugal é o ideal pregado por ele. Podemos viver, dizia ele, contentes com o necessário. É contra o supérfluo, a superabundância, a ansiedade pelas riquezas, a ambição e a avareza. Então, Calvino vai escrever, tanto nas institutas quanto nos seus comentários, em seus sermões, cartas, e sempre defendendo a vida frugal. E ele próprio levou uma vida frugal. O próprio Calvino, ele morreu pobre, sempre tendo uma vida simples, uma vida modesta, uma vida longe do luxo. Agora, como usar o dinheiro? E aqui tem um texto, coloquei um texto de 1 Tessalonicenses 6:10, que diz que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Eu pus em negrito aí a palavra amor, não sei se vocês perceberam, porque muitos interpretam ou até leem esse texto como o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o texto da Bíblia não diz isso. O texto da Bíblia diz que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Então, Calvino, interpretando esse texto, ele diz: não são as riquezas em si as causas dos males que Paulo menciona aqui, mas o profundo apego a elas, mesmo quando a pessoa seja pobre. Pois todos quantos têm o seu ambicioso alvo, a aquisição de riquezas, se entregam ao cativeiro do diabo. Ou seja, Calvino, interpretando esse texto, diz que aqueles que têm apego, a ganância pelo dinheiro, seja ela pobre ou rica. Então não é a quantidade de dinheiro que vai fazê-lo pecar, mas assim o que você vê no dinheiro, é o seu apego, o seu amor, a sua ganância pelo dinheiro que tem, seja ele pouco ou pobre. Calvino vai dizer que as riquezas não são um mal em si própria, mas elas trazem muito perigo. Então, ele diz, quão perigosa é a abundância das coisas materiais, especificamente duas coisas pelas quais os ricos devem se precaver: o orgulho e a falsa segurança. Então, o orgulho por ter muito dinheiro, ou a falsa segurança, você ter o dinheiro,
suficiente para você ter uma boa saúde, um bom futuro, um bom emprego, isso lhe dá uma falta de segurança. Para Calvino, a nossa segurança deve estar em Deus, aquele que proporciona os recursos, os bens materiais. Então ele vai dizer que isso é um grande perigo para nós. Qualquer que se devote a buscar a justiça, que almeja a santidade, que almeja a piedade, a fé e o amor, e que cultive a paciência e a mansidão, não poderá deixar de abominar a avareza e seus frutos. Então, ele é contra a avareza, assim interpretando os textos. Muito bem, depois de estudarmos sobre o trabalho no pensamento de Calvino, o dinheiro no pensamento de Calvino, nós temos que analisar a propriedade. O que é a propriedade no pensamento de Calvino? Para Calvino, Deus nunca dá à propriedade um sentido individual. Por isso somos gerentes dos bens para o serviço do próximo. Ou seja, para Calvino, a propriedade, a sua propriedade, a sua casa, o seu carro, não é um bem individual, exclusivo seu, mas para o bem da sociedade. Ou seja, para Calvino, nós somos mordomos das coisas de Deus, dos bens. Os bens são de Deus e nós somos apenas gerentes. Nós somos os economistas dos bens de Deus. Ou seja, a palavra economista veio da palavra grega chamada oikonomos, que significa administrador. Aquele que administrava, o economista era aquele que administrava os bens do seu senhor. Ele era apenas um mordomo, um gerente daquilo que não era seu, mas ele administrava com muito afinco. Então, para Calvino, interpretando as Escrituras, a propriedade, ela tem um bem comum para servir o próximo. É um bem de Deus e não individual, mas algo para servir o próximo. Então, qual é o papel do Estado na questão da propriedade? Para Calvino, a missão política do Estado é de intervir na esfera econômica somente quando necessário, buscando a restauração parcial dessa ordem no conjunto da sociedade. Ou seja, Calvino jamais pregou a influência maciça do Estado, autoritativa do Estado. Ele achava que o Estado deve intervir nas questões econômicas do país somente quando necessário, somente para organizar a ordem, o caos e para manter o equilíbrio econômico. Não, ao mesmo tempo, não era um livre mercado, o sistema econômico viver livremente, ou ao mesmo tempo só o Estado, mas o Estado sempre tinha que intervir assim que fosse necessário. Se não necessário, não precisava intervir. Então, Calvino vai falar de um comunismo, o comunismo na idade primitiva, tá? Um tipo de comunismo cristão. Para Calvino, na igreja primitiva, os mais abastados vendiam os seus pertences para ajudar os pobres, para que saibamos que devemos aliviar a pobreza do nosso irmão com a nossa abundância. Então, esse comunismo cristão, a exemplo de amor singular, isso ele comentando Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, aquele texto que diz que os discípulos vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, para eles administrarem. Então Calvino comenta esse texto dizendo: a exemplo de amor singular entre si, Lucas registra que na igreja primitiva os mais abastados vendiam seus pertences para ajudar os pobres, para que saibamos que devemos aliviar a pobreza do irmão com a nossa abundância. Ou seja, Calvino não prega o comunismo que surgiram séculos depois, em que o Estado é que domina todos os recursos e as pessoas têm tudo em comum. Mas Calvino diz que nós devemos ter em comum com os outros, repartindo assim do que nós temos, para aliviar a pobreza daqueles que não têm. Ou seja, da sua abundância, da sua riqueza, você auxiliar aquele
aquele que necessita, assim tendo tudo em comum. Então esse é o comunismo lá da igreja primitiva, interpretada aqui por João Calvino. João Calvino também tira alguns textos do Antigo Testamento, na ética do Antigo Testamento, por exemplo, do ano sabático. Então, em Israel, existia o ano sabático, ou seja, de 7 em 7 anos havia necessidade de descanso. Então, passasse 7 anos, então era feita a remissão das dívidas das pessoas escravizadas pela inadimplência e o descanso da terra. Então, depois de corridos 7 anos, no sétimo ano havia um período de remissão. Então, a terra ficava em descanso para aumentar a sua produtividade. E as pessoas também eram perdoadas as suas dívidas. Naquela época, as pessoas eram presas, para pagar as suas dívidas. Então, se a pessoa tinha uma grande dívida, era requerido os seus bens para pagar a dívida. Se os bens dela não fossem suficientes para pagar a dívida, então a pessoa era vendida como escrava para pagar a dívida. Ele e a sua família também eram vendidas. Mas, nas leis do Antigo Testamento, em Israel, no 7º ano, haveria uma remissão, perdão dessas dívidas. As pessoas, então, não deviam mais a partir do 7º ano. Também existia o ano do jubileu. O ano do jubileu era a cada 50 anos havia uma redistribuição das terras. Aquele que vendeu sua terra ou a sua família e passava a necessidade, depois do ano jubileu podia então restituir o que era seu antes. Então façam as contas. A cada 7 anos era o ano sabático e então 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 são 49. Então no próximo ano, o ano 50 era o ano do jubileu. Então era como se fosse 7 anos sabáticos. Então no ano do jubileu havia uma redistribuição das terras. Então aquelas pessoas que, por causa de dívida, elas tinham que vender a sua propriedade e elas então estavam em necessidade e havia um perdão dessas dívidas. Então as terras eram devolvidas para essas pessoas que estavam sem terras daquele tempo, então era devolvido para elas, para suas famílias, então ela poderia cultivar novamente a sua terra, havia um perdão. Calvino enxerga tudo isso aí como um exemplo. No Antigo Testamento existia a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, a lei cerimonial, que é a lei dos sacrifícios que se cumpriram na vinda de Cristo, e existiam as leis civis de Israel. E essas leis de ética do Antigo Testamento, do ano sabático, do ano do jubileu, Calvino diz que deveriam servir de exemplos para nós. Claro, ele não interpreta como isso uma ação coerciva, obrigatória para se fazer, mas serve de modelo de justiça para nós, de redistribuição e ajuda aos pobres. Muito bem. Calvino, então, na sua consciência sobre a questão da propriedade, ele acreditava que quando você deixa de ajudar aquele que necessita, isso é considerado como furto. Então, para Calvino, furto não é apenas tirar alguma coisa de alguém, mas você deixar de dar aquilo que lhe é propício. Então, segundo Calvino, nós defraudamos o próximo de seu bem se deixarmos de cumprir os deveres pelos quais somos obrigados. Ou seja, se a propriedade é um bem comum para repartir a todos, quando você deixa de ajudar o pobre, você está roubando dele. Esse é o pensamento de Calvino. Muito bem, agora vamos para o último tópico dessa questão da riqueza. Então, trabalho, o dinheiro, a propriedade, no pensamento de Calvino. Agora nós vamos trabalhar o que são os juros no pensamento de Calvino. Então, para Calvino, ele, segundo André Bieler foi um teólogo, economista, doutorou-se em economia na Universidade de Genebra, pesquisando sobre Calvino. Temos em português o seu livro
o pensamento econômico de Calvino. Ele diz que Calvino é o primeiro dos teólogos cristãos a exonerar o empréstimo a juros do opróbrio moral e teológico. Na Idade Média, os juros era algo imoral, era algo pecaminoso, era ligado com a avareza. Ou seja, o empréstimo a juros era algo totalmente abominável, algo que era feito pelos judeus. Logo, os judeus eram perseguidos pelos cristãos na Idade Média. E Calvino vai dizer diferente, diz que o juro não é um pecado em si. Então ele vai trabalhar essa questão aí da usura, que é o empréstimo. Jacques Lagoff, um dos maiores medievalistas que temos na atualidade, ele diz que a esperança, em breve e a quase certeza para o usurário, pronto para a contrição final, é ser salvo, e para obter simultaneamente a bolsa, cá na terra, e a vida eterna no além. Ele escreve ele tem muitos livros escritos, mas ele tem um livro pequeno chamado A Bolsa e a Vida. E lá ele fala essa questão que a pessoa ela tinha que escolher, tinha essa questão. Ou ela ficava com a bolsa, ela cobrava juros aqui na terra, ia para o inferno, ou ela deixava aquilo para ir para o céu. Então ela escolhia a bolsa ou a vida eterna. Porque na Idade Média, a cobrança dos juros, a usura, era sinal de avareza, logo era um pecado e que levava as pessoas para o inferno. Esse mesmo Jacques Lagoff, ele escreve um livro chamado Purgatório. E ele não é protestante, apenas um acadêmico francês. Inclusive foi um dos fundadores da USP. E Jacques Lagoff, nesse livro, ele diz que o purgatório é uma invenção da Idade Média, que foi inventada justamente em favor dos usurários, ou seja, aqueles que praticavam usura. A pessoa praticava usura, já começou a ter os empréstimos, e ela queria ir para o céu. Então ela pagava suas indulgências, fazia grandes ofertas, grandes doações, ou a viúva daquele que morria fazia grandes doações à igreja, e então ele era perdoado, então ele ia para o purgatório e lá era purgado os seus pecados. E então, mesmo sendo um usurário, ele podia ir para o céu, após passar pelo purgatório. Então ele diz que a invenção do purgatório é a invenção da Idade Média justamente por causa dos juros. É um livro que vale a pena nós lermos. Então, Calvino, interpretando Mateus 5,42, diz: Cristo, porém, requer dos seus graciosa liberalidade que façam esforço em ajudar aos pobres, de que não se pode esperar nenhuma recompensa. Vemos agora que precisam ter a mão aberta para com aqueles que pedem, que têm de estar prontos a ajudar a todos quantos têm necessidade, de ajudar de nossa parte e não podem recompensar o bem que se lhe fará. Ou seja, Calvino diz que nós devemos emprestar sem ter a esperança de receber em volta, ou seja, para ajudar para um bem-estar daquele que precisa, daquele que necessita. Então, resolvendo essa questão do empréstimo, dos juros, se é lícito, se não é, se é moral, se não é imoral, se é de Deus ou se é do diabo, Calvino, então, ele divide, ele categoriza o empréstimo de juros em duas categorias. Primeiro, é o empréstimo de consumo. Calvino chama de empréstimo de consumo. O que é? É o empréstimo desinteressado de assistência ao necessitado, improdutivo ao devedor, que não tem nenhum tipo de remuneração ou ganho sobre este, apenas para lhe assegurar a subsistência, um socorro. Então, este é o empréstimo de consumo. O empréstimo de consumo é aquele empréstimo apenas de um socorro para a subsistência da pessoa. A pessoa não tem o que se alimentar, não tem um alimento, a comida, então você empresta aquele dinheiro. Esse sim
não pode ter juros. Porque você deve emprestar sem esperar receber de volta, apenas para um auxílio, para uma ajuda, para um socorro. Então você não deve cobrar juros quando o empréstimo é de consumo. Mas o juro que você deveria cobrar, o empréstimo que sim deveria cobrar juros, era o empréstimo de produção. Então são esses dois tipos de juros para Calvino. O de consumo e agora o empréstimo de produção. Aquele empréstimo adquirido pelo empreendedor com a finalidade única de construir um capital de trabalho. Então, essa pessoa tinha um negócio e ela queria progredir, queria aumentar o seu capital, e aí você podia emprestar, você tinha um recurso para emprestar, você poderia emprestar e cobrar-lhe juros. E isso não havia mal nenhum, não há pecado, porque é um tipo de trabalho, um tipo de comércio, um tipo de negociação, ok? Então ele vai dividir essas duas questões aí, muito bem divididas, que vai mudar basicamente a história econômica sobre os juros na Idade Média. Tirando então o empréstimo a juros do opróbrio imoral e colocando assim a sua legalidade. Mas ele divide apenas cobrando os juros apenas no empréstimo de produção. Então, Calvino, comentando Lucas 6,36, ele diz: Jesus, querendo corrigir o vicioso costume do mundo de emprestar dinheiro, ordena-nos emprestar principalmente àqueles que não há esperança de recobrar. Assim sendo, essas palavras de Cristo equivalem a dizer que ele ordena assistir aos pobres antes que aos ricos. Não vemos ainda que todo juro seja proibido. Então, Calvino não vê que todo juro é proibido, mas se nós temos condições de emprestar, então vamos favorecer aqueles que necessitam o empréstimo de consumo, aquele que você não tem esperança de receber em volta, a pessoa não tem recursos, não tem condições para lhe trazer de volta o empréstimo. Ok? Então, assim é o pensamento de Calvino sobre a riqueza. Para Calvino, o trabalho é um dom de Deus, um bem de Deus, que deve ser dado a todos. O ser humano não pode ser privado do seu trabalho. Para Calvino, o dinheiro não tem um mal em si, é apenas um instrumento para a organização da sua própria vida e da sociedade. Também para Calvino, a propriedade não é vista nunca como individual, mas para o coletivo. E nós somos apenas os mordomos das propriedades que são de Deus. Somos apenas gerentes dessa propriedade. E os juros, como acabamos de falar, ele deve ser dividido em juros de consumo e juros de produção. Apenas o juro de produção é que deve ser cobrado o usurário. Então, a partir desse pensamento econômico que Calvino tem sobre a questão da riqueza, sobre a questão do dinheiro, ele acredita que o dinheiro não tem um mal em si próprio, divergindo então da Idade Média, que pregavam que as pessoas deveriam optar pela opção pela pobreza. Calvino é diferente disso, ele diz que a riqueza é bênção de Deus. A riqueza é dom de Deus, é dada por Deus para o nosso benefício e para o benefício da sociedade. Ou seja, Calvino então vai entrar na questão econômica, mas agora ele vai entrar também na questão social, a responsabilidade social nossa com as riquezas, com os bens, aquelas que Deus nos deu. E esse último capítulo nós vamos falar no segundo intervalo. Agora vamos ter um intervalo para tomar uma água, tomar um café, e depois nós retomamos então para falar sobre a responsabilidade social de João Calvino sobre as riquezas. Tá bom? Obrigado.